Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, nós agradecemos pela oportunidade, pelo desejo que se renova para nós a cada semana, para este encontro, para esta oportunidade bendita de estudos, de aprendizagem sobre o Apocalipse, nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, sejamos amparados, orientados, inspirados pelos amigos espirituais que nos assessoram a marcha, eles possam nos ajudar na superação dos desafios, na compreensão dos obstáculos como instrumentos da evolução, que possamos também permitir que a espiritualidade com o nosso intermédio atue em Teu nome para que o bem se estabeleça na Terra de forma definitiva. Que assim seja. Muito bem, nós então vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 17, versículo 11 em diante. Nós estamos estudando a página 73, eu não tenho aqui nenhuma de reserva para emprestar, porque já... Está quase terminando, né? 73, talvez terminemos hoje. Talvez nós terminemos hoje. Se terminar, eu passo a 74. Tá? De qualquer forma, ou eu passo antes ou passo no final. Então vamos fazer aqui a leitura, como sempre fazemos, dos versículos, alguns versículos desse capítulo 17. Versículo 11. Eu vou partir do versículo 10, só para pegar aqui a linha de continuidade do... porque o versículo 11 faz referência a esse versículo 10. Versículo 10, capítulo 17. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é. É ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Boa noite. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, versículo 11, e a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e a dos 7 vai à perdição. Esse versículo 11 faz aí a referência aos 7 estudados aí no versículo 10, e os historiadores aí definem os imperadores romanos que, a partir do tempo de Jesus até ao tempo de João. Então eu vou ler aqui para vocês só a título de informação mesmo, porque nosso foco aqui não é tanto ficar analisando aspectos exteriores, não assim, nas suas minúcias, mas falando de um modo geral. Então, por exemplo, partindo do imperador no tempo de Jesus, Tibério, né, Augusto, que estava vivo ainda quando Jesus nasceu, e Augusto morreu no ano 14, quando Jesus aí teria 14 anos, em tese. Depois Tibério, então Augusto I, Tibério II, Calígula III, Cláudio o IV, Nero o V, Vespasiano o VI e Tito, filho de Vespasiano,
o sétimo, sendo que foi Tito quem destruiu o Templo de Jerusalém pela segunda vez. E o episódio que é narrado no livro há 2000 anos, de Emmanuel, e Emmanuel estava junto. E Emmanuel era conselheiro de Tito. Públio Lentulus Cornélius, o nosso caro espírito Emmanuel, que era legado de Tibério em Jerusalém no tempo de Jesus. Então ele estava, em tese, ele estava acima de Pôncio Pilatos, ele era legado de Tibério, tá certo? E ele que sugeriu, por exemplo, para Pilatos libertar Jesus, libertar uma tentativa de que Jesus fosse salvo. Foi Emmanuel que sugeriu para Pilatos soltar um dos presos na Páscoa, Jesus ou Barrabás. Aí todos já sabem a história. Posteriormente, o Públio Lentulus Cornélius, né, se tornou o conselheiro do filho do Vespasiano, Tito. E esteve com ele lá na campanha da submissão dos judeus, aí foi preso, aí ele foi cegado pelo próprio filho que havia sido raptado e que cegou o pai sem saber que era o pai. É a história do livro 2000 anos. Então esse aqui era o ponto de vista aí do mundo da época de João, é o referencial. E esse oitavo, ó, é a besta que viste já não é. Era também o oitavo, e é do sétimo a perdição. E os entendidos dizem que foi o Domiciano, foi o oitavo imperador dessa sequência, irmão do Tito, que assumiu o império após a morte do Tito. Em sequência, e foi um déspota cruel, esse elemento aí, o Domiciano. Só a título de informação para os amigos. Então, e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do sétimo à perdição. Então, do ponto de vista que nós temos trabalhar, aqui, do ponto de vista do plano interior, e a besta que era e já não é, são os valores que nós já identificamos como não sendo mais adequados para a vida em sociedade atual. Aquelas inclinações más que nós combatemos, em tese, que o espírito é reconhecido o domar as suas inclinações más. Nós temos um conhecimento, então, teórico. Então, em tese, nós combatemos as inclinações más. Então, é a besta que era e já não é. Porque no plano intelectual, filosófico, ela já decaiu. No plano filosófico, ela já decaiu. Nós já não gostamos mais de tese, certo? Nós já identificamos esses processos como inadequados, não mais compatíveis com a mentalidade espírita cristã que nós estamos buscando desenvolver. Então, no plano do conhecimento, essa besta que era e já não é. Então, essa besta que era e já não é as nossas personalidades do passado, por exemplo, têm emergido aqui na reunião de segunda-feira, por exemplo. A besta que era e já não é. Aquelas personalidades já foram no passado, estamos passando em revista, porque não podem mais vigorar na atualidade, porque esse tipo de mentalidade vai ser expulsa da Terra, vai ser degradada, vai povoar outros mundos aí carentes de valores no campo do conhecimento. E nós temos falado muito nesse assunto, nesses nossos trabalhos aqui. Então, o que define a besta, que são os valores animalizados, eles não são mais adequados para o mundo atual. E eles nos chocam.
Choca a todos nós quando nós presenciamos determinadas questões, ações, falas contrárias ao que nós aprendemos em Espiritismo. E o nosso trabalho é buscar colaborar com Jesus para que isso não prevaleça na Terra. Para que a bondade, o amor, a misericórdia, a compaixão, as virtudes e os virtuosos predominem no mundo. Os virtuosos que agem com virtude. E hoje nós temos uma determinada incapacidade, falando no campo coletivo, das pessoas distinguirem o certo do errado. Então nós vemos a dificuldade que existe entre identificar, não é? Porque existe uma confusão entre o que é religioso e o que é materialista ou é ateu. Então costuma-se dizer que o religioso está num patamar acima, muito embora as barbaridades que os religiosos fazem no mundo. As religiões, muitas são materialistas. São materialistas, todas elas ainda são materialistas, né? A própria filosofia capitalista, né? Predomina. A religião veio, na verdade, dar uma base religiosa para justificar o acúmulo de capital, de riqueza. Né? Exatamente. É o que está aqui no versículo 13, ó. Quando as intenções da besta ainda predominam. Esse tem o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Nós vamos trabalhar isso mais na frente. Então, o Império Romano propriamente dito, se transfigurou no Império Romano Místico. A Igreja Católica Apostólica Romana. Mesma organização romana. Então, tornou-se uma máquina opressora, tanto quanto era o Império Romano. Com a capa de religião, fazendo em nome da religião as opressões, as perseguições. Os elementos eram mais ou menos os mesmos ali, reencarnados ainda, para mudar e não conseguindo mudar, certo? Então, o mundo hoje já clama por valores fraternos, solidários, não é? E nós temos batido muito nessa tecla também, que são esses valores fraternos, solidários, que são a espinha dorsal do Espiritismo. No campo social, inclusive. Nós temos aqui aqueles pontos do Espiritismo que definem como será a sociedade na regeneração. Temos falado muito nisso aqui, não vou entrar nisso de novo. Quem quiser estudar como deve ser a sociedade da terrena e como ela será na regeneração, pode estudar questões do Livro dos Espíritos 806, que trata da identificação da desigualdade social e nós devemos combatê-la. 806 é uma questão, sim, quando o Kardec pergunta se a desigualdade social é de origem divina ou é humana, e os Espíritos respondem que a desigualdade social é de origem humana, não é de origem divina, então nós temos que restabelecer a harmonia divina. Então, questão 806, questão 685A, questão 930, são questões 917, quando Kardec fala do desemprego, nos seus comentários. Espinha dorsal da sociedade e da regeneração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Que são as implicações sociais do Espiritismo prático. Prático. Porque o Espiritismo, para Allan Kardec, para os Espíritos, era um sistema de religião natural, não institucionalizado. Ele foi institucionalizado. No Brasil, o Espiritismo se tornou uma religião institucionalizada. Mais ou menos os mesmos padrões da predominante. Você tem ali um líder
como se fosse um papa, e define as diretrizes, as normas, de cima para baixo, para todo o movimento. Kardec não pensou o espiritismo dessa forma. E nem os espíritos. É uma religião natural. Que cada um de nós pratica e ela se espalha como um rastilho de pólvora, transformando a sociedade. Então, o nosso foco é esse, é buscar a transformação moral e a prática. Nós não temos que beijar a mão de nenhuma liderança, nem ajoelhar perante nenhuma liderança. A organização que existe é para dar um direcionamento, não é para impor diretriz de cima para baixo. Como se fosse um papa, os cardeais, os bispos, os arcebispos. Somos livres, consciência livre. E o que diferencia das chamadas, vamos dizer assim, as chamadas religiões oficiais, é que está aberto a todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Independentemente de posição social. Exato. Não existe um interpretador oficial de doutrina espírita. Não existe. Certo? A interpretação, inclusive, ela se dá para cada um de acordo com o patamar evolutivo que a pessoa se encontra. Exatamente. Às vezes que você lê algo hoje, daqui a 10 anos você vai ler, você já tem um outro entendimento. Né? É porque, exatamente, porque abre-se, tem as entrelinhas que se abrem também. Por isso que é importante o adepto estudar por si mesmo a doutrina espírita. Como se não terceiriza, né? Eu vou meditar, foi mencionada a questão, vou meditar nela, ver se ele está de acordo. Aí, porque tem muita coisa subliminar, na entrelinha, por dedução, né? Por dedução. Então nós somos chamados a desenvolver o raciocínio. Pegamos uma questão como essa, 806. A desigualdade social é de origem humana ou de origem divina? Os espíritos dizem, é de origem humana. Então, nós temos que fazer o quê? Se não é de origem humana, se é de origem humana, a desigualdade social não é intenção divina, ela é promovida pelo egoísmo humano, precisa restabelecer a igualdade social. Doa quem doer. Desculpe, se alguém não concorda com isso, vai meditar. Isso é doutrina espírita. Está lá. Raciocínio reverso. Não é? Então, nós somos chamados a pensar, a raciocinar. O diagnóstico está aí. A desigualdade social é um problema, não é de origem divina. Vamos trabalhar para resolver. Isso aplica bem nesse momento que nós estamos passando. Até porque, no definição de mundo regenerador de Santo Agostinho, ele diz lá que nos mundos regenerador, perfeita equidade preside as relações sociais no mundo regenerador. Então está batendo. Está batendo. A regeneração, o mundo regenerador é o mundo da perfeita equidade social. Não é da disparidade absurda de que nós vemos hoje, miséria para todo lado, elementos passando fome, pais que não conseguem alimentar seus filhos, não conseguem trabalhos dignos. Isso é mundo de expiação e prova. Regeneração é outra coisa. Existem meios para a gente combater as doenças, as pessoas estão negando. Sim. Exatamente. As vacinas estão ficando represadas, depois se perde. Estão vivendo tempos obscuros. Então, nós encontramos, por exemplo, um movimento forte anti-vacina na Europa. Países super civilizados. Estados Unidos. Onde já se viu isso? E o pior é que está morrendo, mais de 80% das mortes não vacinados, e mesmo assim o pessoal não... É porque, por exemplo, aqui eles falam que é mentira.
Eu tenho um amigo Porque essa mortalidade? Eu tenho um amigo espírita, alinhado com essas ideias, e diz que quem está morrendo lá é quem foi vacinado, não é quem não vacina. Ah, tá. Tá bom. Vamos deixar quieto. Porque ele faz parte de determinados grupos aí de WhatsApp que disseminam. Entendi. Aí o que você vai falar quando o elemento é espírita? Mas e lá nos Estados Unidos? As pessoas... Não, minha filha mora lá. As pessoas não ficam sabendo que está... Ficam. Fico Mas sabendo. é o contrário. Ficam. Mas Não, eles levantam a bandeira da liberdade individual. Tem a liberdade de não querer me vacinar. Eles ficar Mas sabendo, não é fofoca não. Aí São espalha. trabalhos mostrando. São pesquisas mostrando. Tá lá, o cara tá internado, Exatamente. morreram 100 pessoas, 80 não eram vacinados. O cara bala e fala, gente, tá assim desse É jeito. pesquisa, gente. É isso, entendeu? Eu gosto de contar uma história do cachorro no posto de gasolina. O moço foi abastecer o carro, ele passou pelo cachorro, o cachorro está deitado, gemendo. Ele vai, abastece o carro, vai lá, paga. Na hora que ele volta, o cachorro continua deitado, gemendo. Aí ele pergunta pro frentista, por que esse cachorro está deitado aqui, gemendo? Aí está deitado em cima de um prego. Mas por que não levanta? Porque não doeu o suficiente ainda para levantar. Então somos nós. Exatamente. Não doeu. Então o remédio, por que tem as variantes? Justamente porque nós não modificamos, mas não só, é interno. A variante é um resultado lógico de não ter vacina combatendo, os vírus vão proliferando e vão... Isso na parte externa. Isso quer dizer o quê? Que o nosso interno, não. Aí é seleção natural. Quem é que vai desencarnar? É quem não estava sendo vacinado. Seleção natural. Charles Darwin. Charles Darwin Tem também, né, em relação à vacina para aprimorar também. Mas o nosso ponto aqui não é esse, não. Esse é o sistema, porque nós aqui, O que eu quis dizer a respeito da vacina nós estamos tendo exemplo vivo. Exatamente. Nós estamos vivendo isso. O nosso papel de espírito é acompanhar a ciência conforme Kardec dizia. Porque se a ciência provar que o espiritismo está errado no ponto, nós vamos ficar com a ciência. O nosso passo, o nosso papel é seguir com a ciência. E não ideias de suposições, pressupostos, não é? O princípio... Porque nós estamos trabalhando aqui para lutar, para vencer o egoísmo. Então, quando alguém levanta a bandeira assim, eu não vou me vacinar porque eu tenho a minha liberdade, é o princípio do egoísmo. Eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer? Que eu não vou me vacinar, o vírus eu vou ser um hospedeiro do vírus, vou espalhar o vírus para as pessoas que estão em volta. Então é o princípio do... Gente, nós estamos combatendo na Terra, é o egoísmo crasso instaurado que está entronizado, porque nós vamos viver um momento aqui, olha, falando de poder, autoridade, está entronizado na sociedade. E nós estamos trabalhando para identificar na nossa própria intimidade qual que é a parcela da nossa intimidade que mantém esse sistema para a gente mudar. Porque cada um de nós oferece um tijolinho para essa construção, em determinado ponto. Então, quando nós falamos do amplo quadro de fora, é para a gente fazer o diagnóstico e nos compadecermos desses irmãos e fazermos o oposto. Porque vamos imaginar que eu sendo espírita, como esse meu amigo, que é espírita, que não vacinou, não vai vacinar, levanta a bandeira aí, né? E eu transmito o vírus para pessoas, elas desencarnam porque eu não quis me vacinar. Vocês acham que vai acontecer o quê? No mundo espiritual. Várias coisas, né? Habilidade. Então eu tenho que fazer a minha parte. Tem que fazer a minha parte. Não é? Já vacinei as duas, estou doido para vacinar a terceira, que o Calil ainda não liberou. Está chegando a quarta dose, viu? E o Calil ainda não liberou aqui ainda a terceira, né? Eu já vacinei a terceira. Não, você vacinou lá atrás, tá? Falando a de reforço. Já peguei de reforço. Não, você pegou dos 5 meses, já baixou para 4 meses, o Calil ainda não liberou. Nós vamos vacinar agora em dezembro. Meu filho de Montes Claros já vacinou, porque já liberaram lá, Montes Claros, Brasília.
Mas aqui não. Mas vamos levando, né? Vamos esperar, né? Calma. Então, essa besta aqui, ela já não é o sistema que nós identificamos, amigos, que mantém dificuldade na Terra. Certo? No nosso campo mental, essa mentalidade já cedeu, a mentalidade já cedeu espaço para a mentalidade do cordeiro. A mentalidade. Mas ela ainda não desceu 100%. Para a prática. É a luta, né? Por isso que o Espírito é reconhecido por domar as inclinações más. Porque nós estamos na luta. Nós ainda temos muitas questões a vencer, a superar. E o sistema para vencer e superar é o estudo e o trabalho. Estudo e trabalho. Ela também, o oitavo, aí que nós já falamos aqui dos imperadores romanos, né? Essa referência aí era o oitavo. Agora no plano do setenário da evolução, dos 7 passos, o substrato do ciclo anterior, ele vai para o oitavo, ou seja, vai para o ciclo seguinte. Né? Vai para o ciclo seguinte. Então, por exemplo, mundos de regeneração, para dar um exemplo mais didático possível. O que Santo Agostinho diz? Nos mundos de regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e acaba de se depurar. Então, termina o ciclo da expiação e prova. O elemento ainda tem o que expiar, mas ele está arrependido. Então, vai lhe ser dada a oportunidade de terminar a depuração no mundo de regeneração sem expiação. Prova. Porque em mundo de regeneração não tem expiação, amigos. Continua as provas, né? Prova. Pois é, isso continua. Continua as Então, provas. mas aí... Não tem expiação. Aí você vai. por Você exemplo, acha que ganhar salário mínimo, para você sustentar 10 filhos, é prova ou é expiação? Andar de cadeira de roda é prova ou expiação? Os dois, né? Não, expiação. Às vezes é confusão. Santo Agostinho, você acha que a pessoa que anda de cadeira de roda não está na expiação, não? E interessante que culpado é a própria pessoa. Isso me faz lembrar. Semana passada estive com uma de minhas netas, ela está com 14 anos. Ela falou, pois é, eu. Agora eu só vou lá na escola e fico olhando o pessoal lá, tudo. As minhas colegas, tudo fazendo prova especial. Desde outubro que eu liquidei tudo. Quer dizer, trabalhou, né? Trabalho. E Santo Agostinho define E quem não trabalha, pena. Santo Agostinho define que o mundo de regeneração é mundo ditoso, amigos. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo ditoso. No mundo ditoso alguém vai sofrer para comprar pão para os filhos, ou leite? No mundo ditoso alguém vai ter dificuldade para arrumar emprego, gente? Maravilha. Vai. No mundo ditoso tem desemprego? Nós vamos viver de migalha? Cesta básica? É isso que a gente pensa de mundo ditoso? Não. Isso é mundo de expiação. Mantido pelo egoísmo de quem domina, gente. Então, Paz, que é? não é? É só lembrar que haverão as diferenças, né? Mas não gritantes como as que nós Exatamente. vivemos. né? E aí vai existir a aceitação, né? Aí resume que nós somos bem burrinhos, né? A melhora vai ser, quando eu quiser melhorar, não é para passar por cima do outro. Não, É mas eu te falando. melhorar porque, ó, interessante aquele cara. Tá... A prova é para você terminar de depurar. Feliz, né? Né? Acabar com o resquício do egoísmo, acabar com o resquício do Por isso que orgulho. fala naquele capítulo que eu gosto, que você pode, vai passar por essa transição. Se você não conseguir, você vai Isso. ou para o mundo de prospiação ou para outro mundo. Porque a transição é a que nós estamos vivendo agora. Então, a oportunidade de a gente retornar aqui à Terra, temos. Mas se vamos ficar,
Porque cada vez mais que nós desencarnarmos e retornarmos, a Terra vai estar melhorada. Então, se nós não melhorarmos, vai complicar. Nós vamos para um planeta correspondente. E lembrando que quem já tem hoje, quem tem hoje na Terra, para quem não falta pão, não falta dinheiro, não falta moradia, não falta roupa, não falta saúde, esse já está na regeneração, gente. Já está na regeneração, tem que já. saber usar, né? Agora tem que ajudar quem não está. E continuar sabendo usar. Ajudar quem não está. E ter a consciência de que está vivendo, né? De olhar para o outro. Exatamente. Infelizmente, agora... Pode falar. Essa nossa reunião, inclusive, nos oferece materiais para pesquisas maravilhosas. Isso me faz lembrar, por exemplo, que tem muito espírita que não sabe o que se passa lá embaixo. Semana passada mesmo, deu uma passagem para uma pessoa, a pessoa se transforma em árvore. Petrificou, né? Praticamente assim, né? Quer dizer, e pessoas, espíritas existem que nem fazem ideia disso. Por quê? Porque não pegam o André Luiz, não pegam. Entendeu? Quer dizer. André Luiz é claro. É lamentável. E o André Luiz a gente vê porque tem espíritas, tá? Espíritas que não gostam de André Luiz e acham que não existe aquilo. Mas a gente vê na prática que é mesmo, né? Eu já tive sonhos a gente vê que o mundo espiritual é daquela forma mesmo, né? A gente vê aqui Mas não gosta porque não gosta de ler. Porque os livros de André Luiz, o problema é a sequência, né? Não é que não gosta, não, é que não concorda. Não concorda, né? Acha que não é. Porque esse negativismo. Porque eles esquecem, por exemplo, que os espíritos definem que o mundo material é cópia imperfeita do espiritual. Então André Luiz está dentro desse padrão, não é? De continuidade. Se o mundo físico é cópia imperfeita do espiritual, o que tem aqui tem lá, melhorado, nas regiões superiores, né? O exemplo é o quadro que ele olha, né? Aquele quadro que ele fala. Então, mas meus amigos, o movimento espírita tem de tudo, vocês possam imaginar. É o retrato da transição planetária, da confusão, né? Tem seitas aí surgindo aí, com o nome de espírita, várias seitas surgindo aí, né? Cada uma encabeçada por um determinado médium, psicografa certas barbaridades e vão angariando os seus seguidores, e a coisa vai indo, né? Assim caminha a humanidade. Vamos lá, gente. E a do 7 vai à perdição. Nós já trabalhamos aqui esse assunto da vai à perdição, né? Vai à perdição. Perdição é o quê? Vai o degredo, vai se perder, né? Perdição vai se perder. Então, essa mentalidade irá, ou seja, essa mentalidade não vai prevalecer. Porque ninguém é uma mentalidade que impede a conquista da felicidade. O espírito se mantém no plano do sofrimento e da dificuldade. Então, ele vai sendo remanejado de escola. Nós que nos mantivemos nesse plano, vamos sendo remanejados de escola. Até a hora que nós nos cansemos de sofrimento, de dificuldade, e resolvamos que devemos ser felizes mesmo. Sabe quanto tempo nós estamos temando aqui? Quanto tempo nós levamos para chegar nessa posição atual? Quantos séculos? Quantos séculos e quantos mundos? Milênios. Quantos séculos e quantos mundos? Sim. Com certeza. Mas então, vamos lá, vai a perdição. Vai ser superada, essa mentalidade vai ser superada. Ou pelo amor ou pela dor. Ou pelo amor ou pela dor. Porque quando nós sabemos que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Mas que Ele pode impor certa existência quando o elemento é endurecido, é recalcitrante. Ou quando a ignorância já passou do limite, aí
impõe uma resistência na pauta da misericórdia para ele quebrar uma cristalização Para o bem dele mesmo. para o bem dele mesmo, evidentemente. Porque quanto mais nos mantemos na cristalização, mais nós vamos sofrendo e vamos adiando a conquista da felicidade. Versículo 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então aqui nós entramos numa parte mais, assim, mais profunda do assunto. Os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam reino. Do ponto de vista exterior, o Império Romano, quando caiu, se tornou 10 reinos. 10 reinos assumiram o controle, se formaram 10 novos reinos. Nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui, não, tá? Que eram ali 10 povos que viviam ali, permeando o Império Romano, e com a queda do Império Romano, eles se tornaram reinos. Certo? Agora, o nosso assunto aqui é que esses 10 chifres, eles evidentemente que nos remetem aos 10 mandamentos. Ou às 10 leis morais. Porque o livro dos Espíritos nos ensina que as 10 leis morais são os 10 mandamentos, analisados pela doutrina espírita. E as 10 leis morais, assim como os 10 mandamentos, as 10 leis morais são instintos básicos que nós desenvolvemos na evolução. E os 10 mandamentos são para domarmos esses instintos. Não matar, não roubar, não adulterar. 7 negativos para domar as inclinações más. E 3 propositivos: amar a Deus, honrar pai e mãe e guardar o sábado, que é o trabalho para encaminhar esses 7 instintos básicos para uma nova dimensão. Então nós vamos encontrar no livro dos Espíritos lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de destruição, lei de conservação, lei de liberdade, lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade. São nossos instintos básicos. Então o que é a lei? O abuso da lei de conservação gera o egoísmo. É o instinto de conservar as coisas. Instinto de conservação. Kardec fala exatamente isso lá, onde ele trabalha essas questões das leis morais. Ele vai dizer assim: o instinto de conservação, então ele tinha perfeita noção de que leis morais se referiam aos instintos. Instinto de conservação e instinto. O exacerbado é o egoísmo. Bem utilizado, nós vamos imitar Jesus, que é o modelo e guia. Imitar e tomar para si, ou não é? Uhum. É a meta, né? Como diz aqui. Assimilar, tomar para si. Um desdobramento da lei de conservação, do instinto de conservação. Desdobramento. Certo? Conservar o melhor, meus amigos. Conservar o melhor. Leia tudo e Retende o bem. retende Qual o bem. tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido? Para servir de modelo e guia. Modelo e guia. Porque todos nós adotamos um parâmetro como modelo. Consciente ou inconscientemente. Todos nós. Ninguém escapa. É uma lei natural, amigos. Nós precisamos sair identificar se aquele modelo que nós seguimos está de acordo com a mentalidade que eu estou desenvolvendo aqui. A nossa mentalidade aqui é do amor ao próximo, fazer ao próximo que eu gostaria que fosse feito, fora da caridade, na salvação. Então, o meu modelo que eu tenho lá fora,
está de acordo com isso? Senão tem que fazer prece por ele. Para que ele também chegue nesse ponto. A caridade. Que não adianta ele mesmo bater no peito e falar que é cristão. Porque Jesus já falava disso para os fariseus. Tem que provar na ação. E a prova de cristianidade individual de cada um de nós chama-se virtudes. Não é raiva, não é preconceito, não é egoísmo, não é ódio. Estou lembrando de uma... Não é? Porque o ódio nasce do egoísmo, está no livro dos Espíritos. Quem pensa no livro dos Espíritos aí? Acha para mim um aí. Quando você procura, Pode falar. saiu no jornal hoje, uma matéria chama a atenção de um negócio de preconceito, porque ocorreu numa igreja, ele fala assim, numa escola cristã, sabe? Um grupinho do WhatsApp, né, dos alunos lá, um dos alunos é negro, e saiu do grupo, sabe? Aí eles colocaram, ainda bem que o neguinho saiu. Aí foram levar para a escola. Sabia que aquele negócio, não sabia que ninguém tinha celular, não sabia se ninguém estudava. Exatamente. Uns encaram o problema e tentam resolver. Outros, que é a maioria, não, gente, não é assim não, são meninos. Passar o pano quente. As crianças aí, quando são meninas, O né? negócio de Eu escravo. lembrei disso porque da escola cristã. O ódio, o preconceito nasce daqui, olha aqui, ó. Justiça da reencarnação. Questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. A justiça de Deus, meus amigos, é aquela que está implícita na questão 806, quando aprendemos que a desigualdade social não é obra de Deus. Justiça de Deus. Justiça de Deus é para ser praticada, não é para ser um dístico bonito, para manter o egoísmo na Terra, não. O esmagamento do fraco pelo forte, usando a palavra de Kardec, né, que ele fala que no mundo futuro o fraco deixará de ser subjugado pelo forte. Está lá no Evangelho do Espiritismo. Aí, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorares? Não são filhos de Deus todos os homens? Aí vem a frase aqui, que é o objetivo que eu vou destacar. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade. O que é a iniquidade? Injustiça. Falta de equidade. Então, se a perfeita equidade social caracteriza os mundos de regeneração, está concentrando com a justiça. A doutrina espírita se fecha. Não tem ponta solta. Então, a equidade é a justiça de Deus. E iniquidade é o contrário. O que a iniquidade gera? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão, que são aqueles que condenam, né, o próximo para o inferno, até para o chupão, né? Tem espírita que condena, vai para o chupão. Né? Então, aí amigo, na frente para receber. O egoísmo gera a iniquidade e o ódio implacável. E, consequentemente, as condenações do próximo. Então, nós não podemos cultivar o ódio e a iniquidade. Mas para que não cultivemos, temos que combater o egoísmo. Porque o ódio e a injustiça são decorrências naturais do egoísmo. Não é domado. Por isso que os espíritos definem que a maior chaga da humanidade qual que é? Bingo. Que gera tudo de complexo. E que é a grande dificuldade para a gente combater. Aproveitar os sistemas, né? Quando eu digo aproveitar os sistemas, é o seguinte: uma reunião mediúnica com essa aqui é um sistema para a gente aproveitar.
Eu vou bater naquela tecla, vocês desculpem. Assiduidade e pontualidade. Para mim, aproveitar o sistema para mudar uma dinâmica interna minha que me mantém ainda no plano do materialismo. Dinâmica para mudar o sistema. Porque qual que é o objetivo da gente entregar um sistema desse? É nós gostarmos tanto do sistema e começar a praticar lá fora. Exemplificar. Levar o substrato do sistema, não é o sistema. Nós vamos chegar lá fora para convencer as pessoas para correr o mediúnico. Mas é o substrato que eu estou aprendendo aqui. Qual que é o substrato? Tolerância. Uns para com os outros. É a pontualidade, a assiduidade, os compromissos. Certo? Disciplina. Isso eu vou levar lá para fora. Naturalmente. De forma natural. Vou aplicar na vida prática. Por isso tem que ser repetitivo, né? Isso tem que ser repetitivo. E por isso que a gente tem que repetir aqui. Eu estou coordenando, tem que me escrevendo, tem que repetir. Não é? Você falou aí em desdobramento, eu já te contei, mas eu contei muito rápido, há muito tempo. Tem mais de uns 10 anos que eu tive um desdobramento, mas eu não estava dormindo, não. E aí, lá no outro plano que eu cheguei, né, eu pensei, né, o que eu estou fazendo aqui? E a entidade que estava me respondeu: estamos à procura de voluntários para a salvação da terra. Não esqueça essa frase. Voluntário para quê? Essa frase voluntário para a salvação da terra. Ah, sim. E foi a partir daí que eu... Vocês vão se lembrar do livro missionário, né? Os Mensageiros. Quem se lembra dos Mensageiros? Lembra lá que o mentor falou para o André Luiz que todos os anos saíam milhares de lá para a reencarnação, só de nosso lar? Para trabalhar no reino da mediunidade aqui. Sim. Lembra disso? Logo no início do livro. Isso se refletiu no Brasil. A maioria fracassa esmagadoramente. Sabe por que a maioria fracassa? Vai melindre, não vai com a cara do dirigente, não tolera o dirigente, não suporta a disciplina, não suporta ser chamado a atenção. Aí os elementos vão se afastando, vão... No trabalho tem isso também. No trabalho tem isso também. Dentro de casa tem isso também, não tem? Tem. Um suporta o outro, um suporta o chefe. Aí pega e sai fora, sabe? Tem que pisar, como dizem, pisar em ovos. Então a gente tem que aproveitar o sistema, né? Para quebrar a besta. E a mediunidade, ela também é uma grande arma para... Eu acho que é um dos motivos até que as pessoas fogem da mediunidade. É que ela combate bastante o egoísmo, porque você tem que ter uma entrega de si muito grande. E eu acho que a maioria não dá conta disso, não. Não dá conta. Antes de chegar na mesa mediúnica, ele cai fora pela exigência que a mediunidade te cobra, entendeu? É por isso que o espiritismo ainda tem muito poucos adeptos, né, quando se comparado com... Falta de amadurecimento, né? Da humanidade. É lógico que o extremo disso, no aspecto positivo que eu vejo, é o Chico Xavier, né? Tem uma dedicação ali... Extremada. Acho que 100%. 100%. As coisas que eu li dele é impressionante. É uma entrega... Ele, até quando ele viajava para Santos, um pouco daquilo que ele fazia, né? Rio de Janeiro, até ali, eu não lembro mais do caso, até no mar, na transição de mar lá, ele vendo espíritos que tinham suicidado ali, ele ali trabalhando. Exatamente. Ele trabalhando. Amigo, nós estamos na luta aí para chegar num nível desse de entrega no futuro, né? Agora, não quer dizer que todo mundo tem que ser igual a Chico Xavier. Já falei que uma vez, vou falar de novo. O que seria do mundo se todos fossem Francisco de Assis? O que seria do mundo? Não existia. Acabou a humanidade, porque o Santo Francisco de Assis era celibatário. Acabou a humanidade. Tem mais reencarnação. Todos foram. Não é por aí. A coisa não é por aí. São elementos que vêm sensibilizar.
não é? Cada um com o seu Demonstrar que é objetivo. possível, né? Demonstrar que é Exatamente, possível. você vai conciliar. Aquilo que você Porque quer. para ter é reencarnação possível. tem que ter a união do casal, do pai e da mãe. A coisa não é por aí. Tem gente que leva ferro e fogo, certo? Porque os espíritos dizem que nós podemos viver no mundo como cidadãos do mundo, fruindo das maravilhas. Gente, muitas maravilhas tecnológicas que nós temos à nossa disposição aí. Né? Naquele livro André Luiz Ruiz, né? Você pega o seu Teologia. automóvel aí, você conecta o telefone, você vai dirigindo, conversando com uma pessoa pelo sistema lá do Bluetooth, sem você perder o foco da direção. O comando de voz, você fala lá, liga para fulano, ele vai e liga. Televisão. Meu carro é assim, né? Você aperta o botão no volante, está no volante, você aperta o botãozinho no volante do Viva Voz, do comando de voz. Aí você fala, ligue para fulano. Aí ele vai, liga. Você vai conversando. Não é maravilha, gente? Daqui uns 10 anos, como é que vai? Maravilha, pô. Olha que espetáculo. Automóvel os automóveis já tem modelo que freia sozinho. Se você distrai lá, por cima da frente, ele freia. Ele detecta isso e freia. Se você vai sair da faixa, ele te posiciona para a faixa. Olha, gente, que maravilha. Carro que já você não precisa nem ser dirigido mais. Ele todo automatizado, você vai. Ainda quero comprar um carro que estaciona pra mim. Nós já temos. Já tem aí. Eu sei que tem, Já já tem. tem daquela, eu já Estaciona quero. sozinho. Estaciona pra mim, que os que não dirigem tem lugar mal, pra estacionar, que é uma parada, né? Só você tirar o dinheiro debaixo do colchão lá e levar na loja, lá e comprar. Não tem jeito. Em vez da traça Eu durmo em esteira. Em vez da traça comer, né? Em vez da traça comer, Mas é, Eu durmo em Gente, esteira, não tem nem não, colchão. isso é o benefício da civilização, É, sem gente. No futuro nós vamos andar de nave espacial aí pro espaço afora. Não, que chique. Futuro. Literalmente, Então, o doutor ali vai pro Rio de Janeiro de cometa. nós vamos passar rápido. viagem assim de excursão, vai ser para conhecer as luas de Júpiter, de Saturno. Sabe o que eu acho? Pensar que maravilha um tempo Devia desse. logo também. Você pode, hein? A energia elétrica, Será tirar isso, esses não? postos de fio da luz. Será? Eu sempre pensei nisso. Na mas regeneração, não né? Olha, meu filho, Já vai está na começando, Europa. está começando, só que por enquanto é muito Não, caro. Vai na Né? Europa que você não vê fio no poste, Mas não. há muito Não, tempo mas eu não achei precisa da isso. Europa, não. Nós tivemos um prefeito aqui que começou isso. Isso, é a O força Carone, né? Carone na prefeitura, poste fora da rua. Né? Não, a fiação danada. Não, isso vai. Gente, o Não, mundo do futuro é um mundo Não, espetacular. Agora imagina é um caminho para chegar até lá, né? É, nós temos que fazer primeiro esse chegar. Exatamente. Pra caramba. Então vamos lá aqui, ó. Voltando aqui então à questão dos 10 chifres, que são os 10 instintos básicos da criatura, né? Quando lei de sociedade, é um instinto de sociedade. Alguém consegue viver sozinho? Naturalmente nós nos atraímos. É. E matematicamente nos atraímos. Pelo pensamento. Então é uma ação natural, automática. Nenhum de nós se furta a essa lei. Isso que Jesus dizia, né? Não se pode edificar como é que é? Não se pode edificar não se pode esconder a candeia debaixo do alqueire. Não é possível você querer, nenhum de nós consegue isso, que o pensamento deixe de atrair. Atrair o tempo todo. Lei de sociedade. Atrai os espíritos para a nossa órbita de pensamento, de sentimentos. Aí nós vamos crescer, vamos casar, vamos ter filho. Quem vai reencarnar? Os espíritos que estão ligados à nossa órbita de pensamento. Se nós somos espíritos complexos, reencarnados, nós vamos atrair espíritos complexos para a reencarnação. Na pauta da necessidade que eles têm de reencarnar para progredir. Porque às vezes o elemento, o obsessor, o perseguidor, ele vai se unir ao perseguido pelo ódio. Mas aí tem uma matemática, é uma ciência divina, certo?
O perseguido casa, quem é que reencarna? É. O obsessor. Primeiro da fila, tá ali na... Aí vem aquele menino. Aí o amor de pai, de filho, de mãe, vai quebrando o ódio, É. vagarosamente. E essa matemática é no departamento reencarnatório. O departamento reencarnatório tem a lei funciona em bases automáticas. Só aqueles que têm um merecimento é que vão receber uma atenção especial na pauta da misericórdia. Mas a rigor nem precisa. Porque a lei funciona de forma natural, gente. É lógico. É lógico. É lei divina da atração, não é acaso. Ah, meu casamento foi por acaso? Não, foi atração magnética. Se for planejado no mundo espiritual ou não, é outra história, mas de qualquer forma... Se aproveitar o obsessor, a Corina citou como é que chama? André Luiz Ruiz. André Luiz Ruiz. A trilogia. No livro dele tem um caso assim. O obsessor estava em cima de uma moça que quis destruir aquele relacionamento. Eles eram advogados, um negócio assim. Aí a coisa vai acontecendo, eles acabam indo para um motel, sabe? Tem a relação e ela engravida ali, porque é na hora, né? Na hora, cara, o obsessor Já ficou magnificado. já ficou ali. Tem no livro do Wagner também, naquela coleção do Wagner, que começa com Em Novos Horizontes, Nos Escaninhos da Alma, Intercâmbio da Luz, Nas Dimensões do Consolador, O Bem da Regeneração. São 6 livros que o Wagner fotografou nessa linha do André Luiz aí, do Ruiz e do André Luiz, nosso lá. E é um caso desse, igual idêntico, né? De um envolvimento obsessivo, é o elemento reencarne. Lei natural é ação, amigos. Lei natural. Por isso que às vezes, né, ali no carnaval, né? Aquele auê todo. Aí chega em dezembro. Vai reencarnar, a turma nasce um monte isso tem afinidade e tem. Evidentemente que em determinados casos, que o espírito tenha mérito, as entidades vão atuar para impedir ou não. Sim. Né? Mas é exceção, não é a regra. Exceção, não é a regra. Infelizmente ainda na Terra, né? O estágio da Terra aí. Então, nosso tempo está acabando ali, ó. É muito importante que a gente entenda essa dinâmica das leis morais como uma irradiação natural das nossas forças, pelo pensamento e pelo sentimento. Pensamento, tudo isso está imbricado no pensamento. No mundo de todos, Tá? Isso é importante a gente ter. essas leis são vividas de forma natural, né? Não é porque é lei, não, né? Não, no mundo de todos nós temos o conhecimento e o domínio pleno. Porque nós estamos aprendendo agora a ter domínio disso. Porque quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, eu também repito aqui muito, que todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma, o que os Espíritos estão dizendo para nós? Nós temos que dominar os sentimentos. Combater os sentimentos maus, desenvolver as virtudes, porque se o pensamento mal decorre de um sentimento ruim, se eu me tornar virtuoso, os pensamentos serão bons, gente. Natural. Então nós estamos trabalhando hoje com a doutrina espírita para tomar conhecimento desse potencial, tentar tomar as rédeas da evolução, pelo controle, pelo domínio do que sai, porque Jesus definiu que não é o que entra que contamina, é o que sai. O que sai o que é? Pensamento, palavra, atitude, ação. O pensamento é a força atrativa. Não adianta o elemento achar que não está atraindo, que está. O pensamento atrai e o desejo chama. Questão 469. O pensamento atrai e o desejo chama. Então nós estamos sendo chamados hoje a tomar consciência para tentarmos
Mas não é o domínio da mente pelo intelecto, não. É o domínio pela prática do bem para transformar, senão não. Porque se não transformarmos essas forças em quebrar o egoísmo, transformar em amor, nós não vamos conseguir. Então, na semana que vem, a gente retoma o estudo a partir do versículo 2. Que Jesus nos ilumine.